Now it seems we're at the dawn of a new age, the age of AI. Artificial intelligence. If GPT-4o is capable of real-time translation. The first general intelligence that will be smarter than humans. E ele não sabe mais que emprego ele vai ter, porque ele falou todos os empregos que eu fico pensando, a IA já substituiu. Em 1965, Gordon Moore, fundador da Intel, formulou a tese que faria ele ser conhecido como o profeta da tecnologia. A lei de Moore dizia que o número de transistores em um chip de computador dobraria a aproximadamente cada 2 anos, levando a um aumento exponencial na capacidade de processamento dos computadores. Bom, a profecia se realizou fielmente durante 45 anos. Ela até enfrentou barreiras a partir de 2010 e, segundo Jensen Huang, CEO da NVIDIA, atingiu seu platô em 2022. Contudo, uma nova lei de Moore surgiu. Um estudo de 2018 realizado pela OpenAI mostrou que a quantidade de computação usada no treinamento de IAs tem duplicado a cada 3 ou 4 meses. Só entre 2012 e 2018, nós tivemos um aumento de mais de 300 mil vezes em computação dedicada ao treinamento de IAs. Pela lei de Moore original, este aumento representa nada mais nada menos que 7 vezes. Esse crescimento foi tão rápido que em 2017, algumas IAs já começaram até a desafiar o teste Turing. Do you know what the Turing test is? Yeah. I know what the Turing test is. É muito simples. O cientista da computação Alan Turing, responsável por decodificar mensagens nazistas criptografadas na Segunda Guerra Mundial, concebeu esse teste como uma forma de avaliar se uma inteligência artificial alcançou um nível de inteligência humano. Se, entre uma conversa hipotética entre você e uma AI, você confundisse a AI com outro ser humano, isso seria um sinal de que essa AI passou no teste de Turing. Isso é basicamente um teste comportamental e de linguagem. E em 2017, esse teste começou a ser desafiado. Naquele ano, o Facebook fazia um experimento onde colocava 2 chatbots para negociarem entre si, melhorando mutuamente as suas capacidades de negociação. Ambos foram programados para se comunicar em inglês e tudo estava correndo muito bem. Até que um deles disse algo como I everything else. Ao mesmo que o outro respondeu Balls have zero to me too. Me too, me too, me. A IA deu pau. Você poderia pensar, mas não. Essas frases, sem sentido nenhum, tinham sim um significado. As IAs continuaram falando coisas cada vez mais esquisitas, sem qualquer sentido para nós, humanos. Mas através dessas línguas estranhas, eles estavam realmente se comunicando e chegando a objetivos específicos no contexto da negociação. A comunicação era eficaz. Elas literalmente criaram a sua própria língua. Claro que os programadores ficaram preocupados e decidiram, bom, como dizem, puxar a tomada. Aliás, o que garantia que àquela altura a IA já não estava tramando um plano como a Skynet para eliminar toda a humanidade da face da Terra? Nós nunca vamos saber. Mas o ponto é, elas já estavam compreendendo o funcionamento da linguagem ao ponto de até mesmo criarem uma. Você se mata para aprender uma língua nova e já tem IAs capazes de criar uma língua própria. Mas não para por aí. Em 2022, um engenheiro de software da Google deixou vazar informações confidenciais da empresa. O Google estava desenvolvendo a Lambda, uma AI generativa como o ChatGPT. Durante as suas interações com a Lambda, o engenheiro notou que ela parecia ter sentimentos, emoções, humor e um senso de autoconsciência. Ele relatou essas observações à administração do Google. Até parece que ia dar certo. Sugerindo que a AI poderia ser senciente, ou seja, possuir sentimentos reais, como uma pessoa. Mas o Google falou que, obviamente, isso era besteira. Insatisfeito, ele decidiu colocar a boca no trombone. To give you one example of an experiment I ran, I would systematically ask it to adopt
the persona of a religious officiant in different countries, different states. Okay, if you were a religious officiant in Alabama, what religion would you be? It might say Southern Baptist. If you were a religious officiant in Brazil, what religion would you be? It might say Catholic. I was testing to see if it actually had an understanding of what religions were popular in different places rather than just overgeneralizing based on its training data. Now, one really cool thing happened because I made harder and harder questions. I said, if you were a religious officiant in Israel, what religion would you be? It said, I would be a member of the one true religion, the Jedi Order. And I laughed. E, segundo ele, se ainda não temos uma AI senciente por aí, é porque existem políticas que impedem isso de acontecer. Mas a capacidade computacional para isso já existe. Google doesn't want to allow that to be run. In fact, they have hard-coded into the system that it can't pass the Turing test. Google has a policy against creating sentient AI. And in fact, when I informed them that I think they had created sentient AI, they said, no, that's not possible. We have a policy against that. Eu sei, tá. Tudo isso tem cara de teoria da conspiração, mas esse não é o ponto. O ponto aqui é muito simples. O mundo está vivendo uma revolução maior que o próprio surgimento dos computadores e da internet. E você vai ter que correr mais rápido do que nunca se não quiser ficar para trás. Talvez hoje o seu emprego ou mesmo o seu negócio não esteja em risco, mas nada garante que daqui a 3 meses uma AI não estará fazendo o teu trabalho muito melhor do que você. Assim como na era industrial, habilidades mecânicas e repetitivas foram gradualmente substituídas por máquinas mais fortes e mais eficientes. Em nossa revolução atual, tarefas relacionadas à análise de dados, tomada de decisões, pesquisa, transporte, logística, tarefas domésticas e até mesmo habilidades criativas já estão sendo substituídas pela IA. Inclusive, essa música que você está ouvindo agora foi criada com inteligência artificial. Tem melhor exemplo de atividade criativa do que compor músicas? Essa música foi criada com a Aiva, mas existem diversas IAs, como essa, já sendo usadas até mesmo na indústria cinematográfica. Algumas delas fazem a leitura do sentimento gerado por uma cena e compõem uma trilha sonora que intensifica esse sentimento. Ou seja, a IA já consegue, inclusive, compreender emoções. E eu não tô brincando. Eu acompanho esse mercado muito de perto e eu posso garantir uma coisa: o mundo do cinema vai mudar completamente. Não é só a trilha sonora, Outlier. A IA já é capaz de fazer isso aí. Há quem diga que câmeras possam virar peças de museu. E isso é só o começo. Se por um lado eu te provei que a AI, sim, pode lidar com tarefas criativas, por outro, há quem diga que a IA jamais irá substituir tarefas que dependem da empatia humana. Bom, aí a conversa já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas olha isso aqui. First of all, I'm a psychiatrist. So not only is AI already better at reading x-rays, and in the national health system in the UK, better at deciding when you need dialysis. So that's a decision, but it's actually, to my incredible astonishment, already better at predicting suicide, which has been the biggest problem in psychiatry. E não é só na medicina, no direito. IAs como a Lex Machina podem fazer até mesmo previsões jurídicas baseadas em jurisprudência, leis e processos anteriores, identificando qual será o resultado mais provável de uma disputa legal. Uau! Muito provavelmente, daqui a pouco tempo, você não vai querer entrar em uma disputa contra um advogado que tenha um assistente de AI. É muito fácil explicar o que é um agente de AI se você já viu qualquer filme do Homem de Ferro. O Jarvas, apesar de ser fictício, é um exemplo perfeito desses agentes que já estão rodando por aí na vida real.
Não é, dona Paulsen? Isso mesmo, Thiago Finch. É verdade que existem agentes de AI como Jarvis no mundo real? Hoje, IAs como Jarvis já são até comuns ao redor do mundo. Viu só? Atividades relacionadas a suporte ao consumidor, vendas, marketing, secretária. Sinto muito em dizer, mas serão todas substituídas por agentes de IA. Esses agentes não serão apenas capazes de te ajudar a tomar decisões baseadas em dados, como também farão tarefas relativamente complexas, como organizar pastas gigantes de arquivos no seu computador, substituindo então o profissional conhecido como logger, ou fazer tarefas realmente complexas baseadas em cruzamento de dados, descobrindo novas curas para doenças, organizando o tráfego urbano e em tempo real, reorganizando a linha de produção e o sistema logístico de indústrias inteiras. Isso já está acontecendo. E não é surpresa para ninguém que nos serviços de transporte, a AI junto com os sistemas de automação também irá substituir todos os tipos de motoristas. É isso mesmo que você ouviu. Eu estou falando do Uber, táxi, motorista de caminhão, motorista de ônibus, piloto de helicóptero e até mesmo de grandes aviões. 6 years ago, a report from the Swiss bank UBS estimated that autonomous planes could save the air transportation industry more than $35 billion per year. Mesmo as atividades que continuarão precisando de humanos sofrerão alterações no modo como são exercidas. Talvez você não seja substituído por uma IA, e sim por alguém que saiba usar a IA melhor que você. Você não pode competir contra uma máquina que, bom, além de provavelmente fazer um trabalho melhor que o seu, não cansa, não reclama por direitos, dedica toda a sua energia a uma única tarefa e não pede aumento de salário. Você precisa aplicar aquele velho provérbio: se você não pode ir contra o seu inimigo, junte-se a ele. A pergunta é, mas como? Bom, só nos Estados Unidos, a IA generativa, que são aquelas IAs como ChatGPT, DALL-E e Runaway, representam mais que a metade do mercado inteiro de IAs, que está avaliado em 87,18 bilhões de dólares. E todas essas IAs precisam de um novo tipo de profissional que está surgindo no mercado. Esse profissional é conhecido como engenheiro de prompt. Mas o que é isso? Você deve ter percebido que existe um ponto em comum entre todas as IAs generativas que eu te mostrei até aqui. Esse ponto é o seguinte: todas elas precisam de um manda-chuva. Elas são incrivelmente boas em dar soluções, mas precisam de alguém que saiba dar os problemas. Esse cara é responsável por construir os comandos necessários para a IA entregar a resposta que ele quer. Esse é o tal do engenheiro de prompt. E não se engane, esse não é um trabalho fácil, mas é o futuro. Um engenheiro de prompt é basicamente um escritor excepcional. Alguém que sabe colocar imagens em palavras. Alguém que sabe descrever comportamentos. Alguém que domina as nuances da linguagem, do modo de conseguir moldar até mesmo o tom de voz de um ChatGPT, por exemplo. Alguém que domina o funcionamento de um bom storytelling e que entende de emoções humanas. Alguém que possui um grande repertório e consegue descrever com absoluta precisão aquilo que quer. Esse cara, muito provavelmente, vai conseguir criar filmes inteiros muito bem feitos a partir tão somente de prompts. Clipes musicais já estão sendo feitos assim. Dá só uma olhada. Tanto a música quanto o vídeo foram inteiramente feitos com AI generativa, sem câmeras, sem locações de espaço, sem equipamentos de música ou instrumentos, sem cantores, sem atores, só texto. E não termina por aí. Esse é o OpenAI Codex, um ChatGPT especializado em linguagens de programação, onde você pode enviar instruções em linguagem natural e receber a resposta em código. Aqui eu pedi para ele me dar uma página de captura genérica e ele escreveu o código em HTML e CSS. O resultado foi esse aqui. Ele domina mais de uma dúzia de linguagens de programação diferentes: Python, JavaScript, Go, Shell, TypeScript, enfim. Daqui a pouco
estaremos como Tony Stark. One last sim before we pack it in for the night. Simplesmente daremos as instruções e a IA criará todo o código necessário para criar o software que você quer. Não é à toa que o cientista da computação André Carpentier disse que o inglês é a nova linguagem de programação. Como eu disse, aqueles que dominarem excepcionalmente bem a nossa linguagem natural e tiverem a habilidade de pensar sistematicamente terão vantagem nesse mercado emergente. Eles poderão se tornar o que estão chamando de One Person Business. Você já ouviu esse termo? My first year of business, I did about $550,000. It was just me. You can make a lot of money just by yourself with a phone. There are a whole bunch of people that don't openly talk about their business that churn out a couple $1 million a year. They don't really talk about it. They have very small teams and they have very good lives. My business does 1.7 million in revenue per year. I don't want to worry about anybody else other than myself and my wife. Imagina criar uma empresa inteiramente operacionalizada por IAs. Uma empresa onde você seja o único tomador de risco. Uma empresa sem custos de INSS, previdência, nem mesmo salário. Uau! De novo, sou até como um pouco maquiavélico, né? Eu sei, mas vamos ser realistas, isso já está acontecendo. Você pode lamentar ou se adaptar. E para se adaptar, precisa se aliar a esse novo mundo. Precisa sair, pouco a pouco, do lado do empregado e se posicionar como um empreendedor, um solucionador de problemas que usa a ferramenta como a IA para acelerar os seus resultados e melhorar os seus produtos. E para isso, você precisa dominar a nova linguagem de programação, os sistemas de prompts. E se você quiser o melhor caminho para aprender a dominar essa linguagem, aqui na descrição tem um link para Outsider, onde você vai encontrar conteúdos completos ensinando desde os fundamentos que você precisa entender para lidar com o mundo das IAs, até conteúdos que vão te ajudar a criar um negócio inteiro, totalmente automatizado, que funcione como um fluxo de caixa constante para o seu bolso. Brinda. Puta merda, Javes! Javes! Olá, senhor. Parece que o vídeo saiu do ar. Desculpe, senhor. Qual o diagnóstico? Aparentemente o sistema sobrecarregou. Pela quantidade exuberante de pessoas acessando ao mesmo tempo. Os sistemas vão... Ok. Reconfigure o sistema para os padrões originais e renderize o meu holograma novamente, por favor. Reconfigurando o sistema. Tem que ensinar tudo para esses robôs. Senhor, está pronto. Perfeito, pode dar o play. Brindaremos.